E aí galera do Universo do Enem, bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje o nosso tema é estratégia de introdução. A gente vai tentar nessa aula de hoje sanar um problema muito comum, que é a dificuldade do aluno de começar um texto. É muito comum a gente ver queixas aí com muita frequência de alunos que leem os textos motivadores, leem o tema, tem até muita informação sobre o tema, mas não consegue, às vezes, escrever a primeira frase, porque não sabe como começar, não sabe como disparar esse texto. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar falar sobre isso e curar esse problema, tentar abordá-lo de algumas maneiras, algumas estratégias, ok? Então, vamos lá. Esse problema da folha em branco, algumas pessoas chamam da síndrome da folha em branco ou problema da folha em branco. Qual que é a nossa solução? É entender para que serve a introdução, para que serve a primeira frase, as duas primeiras frases de um texto. A gente vai ter que pensar que o objetivo dessas primeiras frases é ambientar o seu leitor no assunto que você está tratando. Ou seja, pensando que é o seu corretor, você vai ter que tornar nas primeiras frases do texto a sua introdução informativa dizendo sobre o que você vai falar. E lembre-se do seguinte, muito importante, a gente não pode contar que o nosso corretor saiba o tema. São as primeiras frases do nosso texto que vai informar esse tema para o nosso corretor. E, muito importante, não repetir a frase temática, né? Se repetir a frase temática, você está dando um grande sintoma de pouca criatividade para informar o tema para o seu leitor e não ter outras palavras que não aquelas que o tema já apresentou. Então, na introdução, o objetivo é ambientar o seu leitor com o assunto a ser tratado e aí então emitir a sua opinião. A opinião, a tese, a gente já falou na aula passada, então a gente vai tentar focar agora nas frases de contextualização do tema. Bom, então vamos lá. Outra coisa importantíssima, né? A introdução ela tem que ter pelo menos um pouco de informatividade. Você não pode introduzir o texto com frases óbvias que não gerem interesse do seu leitor em ler. É igual você conhecer alguém. São as primeiras palavras, as primeiras impressões que você tem com a pessoa que você tem interesse de conhecê-la mais a fundo. Então, as primeiras frases do tema é muito importante para você conquistar o seu leitor para a leitura. Fazer com que o seu leitor tenha interesse de progredir naquele texto. Se você traz frases muito óbvias ou de baixíssima informatividade, o seu leitor vai desprezar o seu texto. E, claro, ele vai ler até o fim porque é o objetivo, é a função dele. Mas pensa bem, se você conseguir as primeiras frases de maneira informativa, é claro que você já vai estar começando com o pé direito na redação. Então vamos pensar aqui agora algumas estratégias de introdução. A gente pode introduzir o texto de uma maneira infinita de formas. Só que para o nosso objetivo, basta ter um leque aí de 3, 4, 5 estratégias diferentes, bem praticadas, bem amadurecidas, que qualquer tema que aparecer no Enem, você vai ter um repertório suficiente para abordar. Então, eu sugiro que a gente faça 5 caminhos diferentes de introdução. A gente vai ter a definição, frase nominal, alusão histórica, comparação e citação. São estratégias diferentes e que algumas vezes vão encaixar melhor para determinado tema ou outro, né? A gente vai pegar aí 2 exemplos de temas do Enem. O tema de 2012, Imigração para o Brasil no século XXI. E o tema Persistência da Violência contra a Mulher, que foi o tema de 2015. Então vamos pensar. A estratégia 1, definição, significa definição de uma palavra-chave da frase temática, ou definir uma palavra que toca aquele tema, toca aquele assunto. Então, quando a gente pensa imigração para o Brasil no século XXI, a palavra imigração, vocês vão concordar comigo, que não é uma palavra de fácil definição para o senso comum. Significa que uma estratégia de introdução que define a palavra imigração na primeira frase pode ser muito informativa para o nosso leitor, que não está habituado com o conceito de imigração. Mas se a gente tenta, por exemplo, essa estratégia de introdução, a definição,
no tema persistência da violência contra a mulher, a gente vai encontrar um problema. Porque as palavras que compõem esse tema, persistência da violência contra a mulher, não são palavras que o seu leitor não está habituado. Provavelmente ele sabe o que é persistência, o que é mulher, o que é violência. Então, a definição de alguma dessas palavras pode não trazer uma informatividade que a gente precisa. Então, com isso, é importante a gente ter mais de um tipo de introdução, para a gente não cair nesse tipo de cilada. A gente treinar exaustivamente uma estratégia de introdução e, de repente, se depara com um tema que aquela estratégia não gera informatividade. É uma estratégia que funciona para muitos temas, mas para aquele talvez não vai funcionar. Então, por isso, a gente precisa ter um leque, né, de estratégias diferentes para a gente conseguir escrever nossa redação. Bom, frase nominal. É uma estratégia muito boa, funciona muito bem. Ela vai requerer de você um pouco de repertório às vezes, mas funciona. Frase nominal é como aquela introdução do desenho das meninas superpoderosas, né? Açúcar, tempero, tudo que arde bom. Ponto. Esses são os ingredientes para fazer as meninas superpoderosas. Ou seja, a gente coloca vários substantivos seguidos, 3, por exemplo, e explica por que você elegeu aqueles substantivos. Então, por exemplo, tema de imigração. Poderia fazer uma introdução do tipo desemprego, discriminação, xenofobia. Esses são alguns dos desafios enfrentados pelos imigrantes que chegam ao Brasil no século XXI. Violência contra a mulher, também poderia se fazer uma frase nominal. A gente poderia dizer ofensas, assédios, feminicídio. Esses são graves problemas que a mulher no Brasil enfrenta e sempre enfrentou na luta por seus direitos, por exemplo. Ou seja, a frase nominal encaixaria, nesse caso, para os dois temas. Alusão histórica. A alusão histórica é uma das introduções mais legais de se fazer, porque a alusão histórica ela vai criar com o seu interlocutor um alto grau de informatividade. Muitas vezes, essa alusão histórica vai, inclusive, poder alavancar a sua nota na competência 2, com o uso de um repertório mais amplo e com produtividade. Então, quando a gente fala de imigração, a gente tem vários eventos históricos que apontam para esse tema. A gente pode falar da imigração que começou o Brasil, por exemplo, né, a colonização pelos portugueses. A gente pode falar da imigração africana, né, que foi, obviamente, forçada, né, com a mão de obra escrava. A gente pode falar da imigração europeia por conta das guerras, né? Ou seja, a gente faz uma referência histórica para fazer uma alusão e trazer para a atualidade do Brasil. Na violência contra a mulher também a gente teria algumas oportunidades. A gente poderia falar da sociedade patriarcal, a gente poderia comentar eventos de luta do gênero feminino, né, em busca por direitos, como o voto, como a questão trabalhista, muitas vezes. Ou seja, a gente tem algumas características legais aí, alguns eventos legais que a gente pode trazer para a atualidade. Então a alusão histórica ela tem uma tendência também de funcionar com muitos temas, mas vai depender de você, enquanto autor, escritor, ter esse repertório para conseguir fazer uma alusão produtiva. Beleza? Bom, outras estratégias. Comparação. Comparação, você pode comparar um cenário utópico com um cenário degradante. Vamos dizer, por exemplo, na imigração. A imigração no Brasil aconteceu de maneira produtiva com determinadas classes ou com determinadas etnias. No entanto, hoje, com a vinda de haitianos e de bolivianos, vamos supor, essa imigração já não tem uma tendência tão positiva. Ou seja, você estabelece uma comparação entre dois eventos para introduzir, para informar o seu leitor sobre o tema que você está tratando, ok? Bom, por fim a gente tem a citação. A citação, a gente pode fazer uma citação, por exemplo, de um dito popular ou a citação de um autor, seja qual for. No tema da mulher, por exemplo, tem uma citação que todo mundo conhece, né? Por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Poderia introduzir o tema com essa citação, né, entre aspas, e explicar-se. Em briga de marido e mulher,
ninguém mete a colher. Ponto. Assim, a violência doméstica vem durante muito tempo sendo negligenciada por várias pessoas por achar que aquilo não diz respeito a elas. Ou seja, você traz uma citação, explica e já introduz o seu tema falando da violência contra a mulher. Bom, então com isso a gente tem alguns exemplos de estratégia de introdução. Eu sugiro fortemente você ter uma maturidade de conseguir escrever as 5 e para isso tem um exercício aí para vocês para praticar essas 5 estratégias de introdução em 2 temas. O tema de 2017, Desafios para a Educação de Surdos no Brasil, e o tema de 2016, primeira aplicação, Caminhos para o Combate à Intolerância Religiosa. Então vamos treinar essa estratégia de introdução, vamos tentar praticar e não ficar viciado só em uma, né? Para a gente ganhar um repertório, ganhar um leque, para a gente ter mais, né? Chama atenção de novo, informatividade para o nosso texto. Ganhar o nosso leitor com cartão de visitas, com as primeiras frases do texto, beleza? Então com isso a gente termina a aula de hoje, foi um prazer, espero todos vocês na próxima aula no Universo do Enem. Valeu!